Máquinas de café automáticas usam vapor, mas essas não são as únicas máquinas que conhecemos que usam vapor. Provavelmente, temos uma panela de pressão na nossa cozinha. É um recipiente hermético que aumenta a velocidade de cozimento de alguns alimentos, reduzindo o tempo necessário para a sua preparação e reduzindo consideravelmente o seu consumo de energia. O cozimento sob pressão é o processo de cozimento de alimentos com vapor e água sob alta pressão, ou em um líquido de cozimento à base de água. Geralmente leva vários minutos para que a panela de pressão atinja as condições de cozimento desejadas. Em alguns modelos, o peso do regulador de pressão começa a levitar acima do bico, permitindo que o excesso de vapor escape. Quem foi o inventor da panela de pressão? O inventor da panela de pressão foi Denis Papin, um físico, matemático, engenheiro e inventor francês. Em 1669, obteve um diploma em medicina na Universidade de Angers, mas nunca exerceu essa profissão. Dedicou-se ao estudo da física e das máquinas. Viveu na França, na Inglaterra e na Alemanha, sendo um dos principais cientistas e inventores do seu tempo. Em 1680, Papin apresentou sua invenção do digestor a vapor à Royal Society of London, como um estudo científico. Mais tarde foi eleito membro da sociedade. Em 1681, surgiu em Londres um primeiro livro de memórias para relatar a primeira série de experiências realizadas com esta máquina, intitulada A New Digestor or Machine for Softening Bones, contendo a descrição da sua construção e utilização. Ele funciona expelindo o ar do recipiente e retendo o vapor produzido a partir do líquido em ebulição. A pressão padrão, o ponto de ebulição da água, é de 100 graus Celsius. Com qualquer alimento que contenha ou seja cozido com água, uma vez que a temperatura atinge o ponto de ebulição, qualquer excesso de calor faz com que parte da água se transforme em vapor de forma eficiente, mantendo a temperatura do alimento em 100 graus Celsius. Em uma panela de pressão hermética, quando a água ferve, o vapor fica preso na panela, o que aumenta a pressão. No entanto, o ponto de ebulição da água aumenta com a pressão. Em uma panela de pressão hermética, o volume e a quantidade de vapor são fixos, de modo que a temperatura pode ser controlada diretamente ajustando a pressão com uma válvula de liberação de pressão. Por exemplo, se a pressão atingir 2 bar ou 200 kPa, a água terá atingido uma temperatura de cerca de 120 graus Celsius, o que coze os alimentos muito mais rapidamente. Mesmo que naquela época não houvesse possibilidade de transformar esta invenção num produto de uso geral pelas pessoas, o seu projeto foi a base das primeiras panelas de pressão que no início do século XX começaram a fazer parte dos utensílios habituais das nossas cozinhas. Ao longo de sua carreira, Papin inventou muitos outros dispositivos. Uma máquina de elevação de água, uma máquina para combater incêndios, o primeiro sistema de pistão-cilindro a vapor, um modelo de um submarino movido a vapor e uma máquina a vapor para bombear água. Este motor é contemporâneo das primeiras máquinas a vapor britânicas operacionais no início do século XVIII. Ao longo de sua carreira, Denis Papin colaborou com outros grandes cientistas do seu tempo, como Christian Huygens, Gottfried Leibniz e Robert Boyle.